Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 91, item 54 do livro 6. O título desse item, Rebelião no Reino de Henrique IV. Bom, como nós estamos tratando de história da igreja, mas sempre passando para vocês algumas informações, principalmente do Sacro Império Romano Germânico, né? Então lembre-se, esse Henrique IV, ele é aquele rei, segundo o pensamento católico, que governa o reino de Deus, que eles chamam de Sacro Império, Santo Império Romano Germânico, que pegaram como fosse o antigo Império Romano e também agora unido com os alemães, que seriam os germânicos, de Carlos Magno, que reergueu o Império Romano. E para o Papa, aquele era o reino de Deus. Eles pregam isso até hoje, né? E os protestantes reformados pregam junto com eles. Então, o Henrique IV, ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E lembre-se o que estava acontecendo. Nesse ano 1104, ele está sob exclusão, porque aquele Papa que nós estávamos estudando, Gregório VII, que é chamado de o Grande, o que ele havia feito? Ele excluiu o imperador há 20 anos, né? No ano 1084, já são 20 anos de exclusão, e isso causava um problema tremendo. Já um filho dele se rebelou contra ele, agora a história que eu vou contar, outro filho vai se rebelar e vai dizer, não podemos ter um imperador, mesmo sendo meu pai, que seja um maldito, que a alma dele vai ficar no inferno. Essa pessoa, vamos dizer, não pode governar o reino de Deus. Então, o filho dele vai fazer uma rebelião contra ele, né? E lembre-se também que nesse período existem dois papas. Tem o papa do imperador, Henrique IV, e tem o papa dos bispos. Porque quando Henrique IV foi excluído, ele acabou exilando o papa. O Papa foi exilado, morreu no exílio, né? Gregório VII, nesse período, vamos estudar o ano 1104, Gregório VII morreu no exílio. E aí o que aconteceu? Vieram outros papas, mas o imperador fez o papa dele. Então era Clemente III, né? Ficaram dois papas. É claro que a Igreja Católica hoje chama de antipapa, né? Mas porque um era o papa que o imperador escolhia. Bom, então, no ano 1104 da era cristã, eu comento. Henrique teve um reinado longo e os seus problemas com o papa em um período da história que o papado crescia em poder, lhe gerou muitos inimigos. Então, esses problemas vão gerando inimigos e até dentro da casa dele. Não? 20 anos após a sua exclusão pelo Papa Gregório VII, ele ainda tinha problemas. Bom, eu procuro sempre trazer um trecho de um historiador para vocês. Aqui, o que o historiador Justo Gonzalez fala sobre esse período, né? Sempre trazendo historiador para poder mostrar para vocês o pano de fundo. Aqui eu estou só mostrando a confusão entre o Papa e o Imperador. Por que isso é importante? Porque mesmo diante dessa confusão, o poder do Papa está crescendo. E o que os papas falarem, os imperadores terão que cumprir. Então, por exemplo, quando eles falarem, olha, tem que perseguir os hereges aí na região, na sua região, senão eu vou determinar que a sua alma vá para o inferno. E eles tinham que fazer. Então, em tudo, apesar de Gregório ter sido exilado, mas na história os católicos tratam ele como o grande, porque ele conseguiu, vamos dizer, começar essa mudança do poder sair das mãos do imperador e vir para o Papa, porque até esse período da história, desde Constantino, quem manda na Igreja Católica são os imperadores. Até para convocar concílio, eles dependiam do imperador, tanto que nós estudamos aí papas que fizeram pedido ao imperador para ele convocar um concílio e o imperador se recusou a convocar um concílio.
E quando chegaram os bárbaros também, eles continuaram dominando o papado. Mas agora Gregório ele está conseguindo mudar isso. Esse enfrentamento que ele está com o ele estava, né, ele já morreu agora, mas o imperador continuou vivo, está confrontando outros papas. E lembre-se também que nesse período a Igreja Católica ela está naquelas cruzadas, aquelas guerras santas lá por Jerusalém. Né? Eles chegaram e conquistaram Jerusalém 5 anos antes, mas a cidade de Jerusalém foi tomada e fizeram lá um forte. Mas os muçulmanos continuavam em ataques a outras cidades, né? Então, nesse período também eles estão em guerra. Tá, ok? Bom, então eu coloquei esse texto desse historiador Justo Gonzalez, porque ele vai exatamente nos ajudar a entender essa mudança de poder, ok? Essa mudança de poder, e crescendo o poder do Papa, vai crescer a perseguição às igrejas anabatistas. Nós veremos a história de reis que eles chegaram a se converter ao anabatismo. O Papa foi lá e falou o seguinte: olha, não, você tem que voltar para o catolicismo. E o rei voltou meio contra a vontade, acabou que depois o Papa tratou com outro país vizinho, invadiram aquele país. Nós vamos ver histórias assim. Tá bom? Então veja, falando desse Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, o historiador Justo Gonzalez diz: o golpe fatal e inesperado veio em fins de 1104, quando Henrique, que vai ser conhecido como Henrique V, né? Henrique, seu segundo filho, seguiu o exemplo do irmão Conrado e se rebelou, porque o irmão dele já tinha feito uma rebelião e acabou perdendo a guerra, né? Aí agora o outro filho faz a rebelião também, dizendo que lhe era impossível obedecer a um soberano excomungado. Porque há 20 anos o imperador ele estava excomungado, ou seja, a alma dele estava indo para o inferno, ia ficar no purgatório. E aquilo ali para eles era uma maldição, né? Era uma maldição, era algo que eles não tinham outra saída. A vida deles estava nas mãos do Papa. Então, esse homem ficou realmente, vamos dizer, tão mal visto que o próprio filho já é o segundo que faz rebelião contra ele. O historiador prossegue: pai e filho se declararam guerra, e ao redor de cada um deles se reuniu um exército. O filho dizia que assim que seu pai se submetesse à autoridade papal e a excomunhão fosse revogada, sua rebelião terminaria. Várias vezes os dois contendentes se entrevistaram e, por fim, o rebelde, através de uma artimanha, ou seja, o Henrique V, né, o filho, se apossou da pessoa de seu pai e o fez prisioneiro. Ou seja, provavelmente em alguma negociação de paz, o que não se faz, né, tomar um prisioneiro, ele tomou o próprio pai. A dieta do império se reuniu e elegeu Henrique V rei, e enviou uma embaixada a Roma para conversar com o Papa sobre o fim das hostilidades. Mas Henrique IV, né, o pai, o velho, né, que tinha o seu próprio Papa, mas Henrique IV escapou e logo contou com numerosos seguidores. Os dois exércitos se preparavam para a batalha quando o velho imperador morreu, e depois de quase meio século de turbulento reinado. Ou seja, porque nós vimos que o pai dele também, o Henrique III, ele seguia aquele padrão, eles mandavam na Igreja Católica mesmo. Okay? Mandavam, né? O pai dele dizia quem podia ser candidato ou não ao papado. Assim, o papado era totalmente controlado mesmo, ele era realmente submisso aos imperadores. A partir de agora, Gregório VII é que ele consegue fazer essa mudança e fazer com que os imperadores se vejam submissos ao Papa. Né? Bom, o historiador prossegue. A morte de Henrique IV, porém, não pôs fim à contenda entre o papado e o império.
A questão das investiduras, o que eram investiduras? Era aquele controle que o imperador tinha sobre os bispos, arcebispos. Então ele escolhia quem eram os arcebispos, tá bom? E isso normalmente através de simonia, ou seja, de venda, né? A pessoa, para ser um arcebispo de uma região, ele ia recolher muitos impostos, né? Uma parte daqueles impostos iam para o rei, ok? Então eles iam recolher muitos impostos. Se você dominasse uma região, ficasse como arcebispo, você enriquecia muito. Então era algo vendido, né? Isso era chamado de simonia. Gregório VII, nós vimos que ele exatamente lutou contra essa prática de simonia na Igreja Católica, tá bom? Ele lutou contra essa prática porque ele falou, o imperador, ele até escolheu os arcebispos, dizer quem poderia ser arcebispo, tudo bem, mas aí também ficar vendendo o cargo de arcebispo. Então Gregório VII, ele se levantou contra isso. Ou seja, eu digo que Gregório, ele era um católico bem intencionado, porque, principalmente, lembre-se que eu falei para vocês nesse período, quem dominava o catolicismo, por ser um controle do imperador, quem dominava o catolicismo eram políticos, nem católicos eles eram. Essa é a verdade também, não é para defender o catolicismo não, mas esse período que está terminando agora é um período que o catolicismo ele foi dominado mesmo por políticos bárbaros, né? Aqueles bárbaros, né, de Carlos Magno e outros, que todos eram bárbaros, na verdade. O papado foi dominado por eles nesse período. Eles eram políticos. Isso tem, eu falo, tem um lado que foi até bom para os anabatistas, porque agora, com os católicos dominando o papado, a perseguição aos anabatistas vai aumentar. É o que nós veremos. Nós estamos começando a estudar o século XII. Não? Durante esse século XII e o início do século XIII é que a Inquisição, que a Igreja Católica diz, não, temos que botar fogo nessas pessoas que não aceitam o batismo de recém-nascido. E a quantidade de historiadores que nós temos para ver são muitos, de 100, 200, 300, 400 anos atrás, historiadores que escreveram exatamente o que eu estou falando para vocês verem que o que eu estou falando não é algo novo. Eu estou mostrando para vocês sempre historiadores, tem historiadores recentes, mas eu mostrei historiadores aí de 100, 200, 300 anos atrás, que sempre defenderam, sempre existiram igrejas defendendo isso. Nós não saímos da Igreja Católica, nós não somos luteranos, não somos anglicanos, não somos calvinistas, não somos dessas igrejas. Nós somos de igrejas que fugiam da perseguição da Igreja Católica. Estou citando diversas obras aí para vocês, tá bom? Então, a questão da investidura era esse controle que eles faziam, né? Então, continuando, a questão das investiduras não era tão fácil de resolver, pois nela entravam em conflito os interesses dos imperadores com os ideais dos reformadores. Reformadores, vou até aproveitar esse ponto aqui, dependendo do historiador que você for ler, se você for ler um historiador católico, ele não chama a reforma protestante de reforma. E o argumento dele faz sentido, ele fala, o que Lutero fez não foi uma reforma, foi uma revolta, tecnicamente é. Quando você sai, tá bom? Mesmo que tenha sido excluído como ele foi, né? Mas se ele sai para formar um outro movimento, tecnicamente isso não é uma reforma, tá bom? Tipo, você tem uma casa, você sai e monta outra casa. Então não é reforma, né? Então, o historiador católico chama de revolta protestante, ok? Já outros chamam, vamos dizer, usar o termo reforma como se aplicando bem a Gregório, porque ele fez uma alteração dentro da Igreja Católica, para tirar aqueles bispos que eram políticos. Então, ele vai colocar bispos que são religiosos mesmo. Né? Os outros eram pessoas que eram políticos e ia lá, só repetia uma frase, né, quando a pessoa ia tirar a alma da pessoa do purgatório, ou então uma outra frase quando a criança nascia e pronto. Não eram políticos mesmo, mas ele já é um católico,
e ele é considerado realmente como aquele que fez de fato uma reforma na Igreja Católica. Talvez tenha sido realmente a grande reforma na Igreja Católica, o grande salto, porque é claro que na época de Constantino, quem é que mandava? Era Constantino, depois os filhos dele. Nós vimos isso na história. E depois Carlos Magno, e os outros, e os outros. E agora o que nós estamos vendo é exatamente o confronto para conseguir mudar isso. Tá bom? Bom, mas então, o que acontece agora com esse jovem Henrique V? Né? O historiador prossegue. O jovem Henrique V não tardou em nomear bispos com a mesma liberdade com que seu pai o tinha feito. Ou seja, porque você vai estar abrindo mão do poder. Porque os bispos e arcebispos eram eles que controlavam o recolhimento de impostos e tudo das regiões. Né? Eles faziam um papel político, Vocês lembram que eu mostrei para vocês um ponto que a história fala ali próximo do ano 500, quando os padres e bispos, até pela formação deles, eles começaram a assumir papel até de legisladores. Os próprios reis colocavam, porque a maioria das pessoas não sabiam ler. Quem sabia ler? Não, os padres. Então, eles começaram a assumir papel mesmo de legisladores e até de governadores. Então, eles eram políticos mesmo. E assim, vamos dizer, acabou que a Igreja Católica foi totalmente tomada por políticos. Tá ok? E Gregório está conseguindo mudar isso. Startou esse processo. Bom, o novo imperador, o que ele está fazendo? Ele está dando prosseguimento no conflito. Porque ele quer continuar controlando os bispos, porque ele controla o dinheiro do reino. E a Igreja Católica quer mais dinheiro para ela. Tem história principalmente de arcebispos que dominavam a região maior, que eles eram mais ricos do que o próprio rei da região, de tanto que eles ganhavam dinheiro, né, ofertas, porque tinham pessoas que falavam, como é que eu faço para eu poder ficar pouco tempo no purgatório? Porque a doutrina da Igreja Católica até hoje algum tempo tu vai queimar no inferno. Existe um purgatório, um local que todo mundo queima, nem que seja um pouquinho. Tá bom? Porque eles dizem que eles livram a pessoa do pecado original no momento que ela é batizada. Mas durante a vida dela, ela vai pecando. Aí, de repente, morre sem ter tempo de confessar. Todo mundo vai queimar no purgatório. E isso eles usavam para fazer o quê? Olha, para poder controlar tanto as pessoas quanto controlar as ofertas. Porque aí ele falava, olha, se você quiser ficar pouco tempo no purgatório, compra um terreno, um túmulo aqui no terreno da igreja. Porque se você for enterrado aqui, você já escapa rápido. Por isso que se você for no interior, o que você vai ver? Você vai ver igrejas católicas, você vai ver um cemitério atrás da igreja. Por que disso? Você pode ir no interior, você vai encontrar. Por que disso? Porque as pessoas acreditam que se ele for sepultado ali, a alma dele não vai nem dar tempo de dizer ai, já sai correndo do purgatório. Outros doavam a fazenda. Quantos filhos você tem? 3 filhos. Então divide a fazenda em 4 partes. Quando você morrer, uma para cada filho e uma parte é da igreja. E a tua alma vai passar rapidinho no purgatório. Então isso era objeto mesmo de poder e de riqueza da Igreja Católica, né? Bom, quem era o Papa dos bispos nesse período? Haviam 2 papas. Tem o Papa do Imperador, o Papa dos bispos é esse agora chamado Pascal II. Né? O Papa Pascal II reuniu um sínodo em que, por um lado, lamentava os conflitos do reinado passado e aceitava como válidas as nomeações que tinham sido feitas até então com investidura leiga. Investidura leiga é esse controle que o imperador faz, né? Sempre quando não houvesse mancha de simonia, ou seja, quando o cargo não foi vendido. Mas, por outro lado, o mesmo sínodo declarou que, a partir daquele momento, investiduras leigas não seriam aceitas e que quem desobedecesse a este decreto
seria excomungado. Aí ele falou, olha, eu excomunguei o pai, eu te excomungo também. Por diversas circunstâncias, Henrique V demorou 3 anos até poder enfrentar o desafio que o Papa lhe lançava. Porque o Papa falou, olha, se você fizer de novo, eu vou te excluir. Eu vou tolerar o que aconteceu até agora, mas continuar eu vou te excluir. Vou fazer o mesmo que eu fiz com seu pai. Então, aí ele prossegue. Mas ao fim deste prazo, ele invadiu a Itália. E é claro, o Papa ele tinha um exército. O Papa ele tinha um exército. Mas era um exército pequeno. Normalmente, às vezes, ele era invadido por árabes, aquela região era invadido, né, às vezes por algum árabe, muçulmano, né, ele recorria aos aliados. Tá, ok? O maior aliado dele, claro, era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque era o maior exército, era o exército herdeiro do exército de Carlos Magno. Não? E pega hoje principalmente a Alemanha e a parte da França, naquele período, era o Sacro Império Romano Germânico. Bom, ele invadiu a Itália. E o Papa se viu forçado a chegar a um acordo com o imperador. Esse é o problema de você estar no mundo político, né? Estar no mundo político. Pois nenhum dos seus aliados militares acudiu em sua ajuda. Quem é que ia enfrentar o exército mais poderoso da Europa, né? Nesse caso, o que Henrique V propunha era simplesmente, ou seja, ele foi lá com o exército, invadiu, mas ele foi para fazer um acordo de paz, né? Ele propunha simplesmente que, se o Papa e a Igreja estivessem dispostos a renunciar a todos os privilégios feudais, bom, o que são os privilégios feudais? A Igreja Católica ela tinha muitas terras, ok? E ela vamos dizer, recolhia impostos também de regiões que historicamente ela dizia que pertencia a ela. Lembre-se que eu falei para vocês de um documento que eles diziam que o documento foi Constantino que doou toda aquela região para ela. Mas hoje é provado que o documento é uma fraude, né? Então a Igreja Católica tinha, como até hoje, ela tem muita terra. Aqui no Rio de Janeiro, se você, vamos dizer, não sabe, por exemplo, parte do centro do Rio de Janeiro pertence à Igreja Católica. Porque quando ela chegou aqui era tudo mato. Então, onde hoje está a Candelária, não foi dado só o prédio da Candelária. Foi dado toda uma região em volta e todos os prédios que foram construídos ali estão sendo construídos em terreno da Igreja Católica. Ela recebe impostos, valores por aquelas terras ali. O comunismo, muitas das coisas que Karl Marx dizia, tem muita gente que aceita por conta disso, e eles culpam o cristianismo, porque eles falavam a Igreja Católica é dona de tudo. E isso para o camponês era terrível, porque o camponês ele precisava pagar imposto à Igreja Católica. O que esse imperador aqui vai fazer? Ele vai falar, bom, a Igreja Católica eu abro mão de eleger bispos e arcebispos. Era uma mudança grande. Tudo isso é resultado da obra de Gregório VII. Né? Tudo bem, eu abro mão de fazer o bispo e o arcebispo, porque, claro, ele ia perder muito dinheiro, né? Mas, tá bom, vocês vão abrir mão dos privilégios feudais, ou seja, vocês não vão mais recolher imposto nessa região e vai passar tudo para mim agora. Não? Ou seja, o Papa não tinha jeito, né? Ele, na verdade, ele era um prisioneiro. Só que ele aceitando essa mudança, ele vai continuar enriquecendo, porque terão pessoas doando terra ainda para a Igreja Católica, eles vão voltar a crescer, tá ok? E principalmente, a partir de agora, ninguém mais vai fazer aquilo. Então, eles vão controlar os bispos e os arcebispos. E aí você vai entender por que hoje o Banco do Vaticano é um dos bancos, ou se não, o banco mais rico do mundo. O Vaticano tem paredes de ouro, tudo. Então, o que a Igreja Católica vai crescer a partir dessa independência, a partir desse ponto agora, ela vai crescer muito em poder. Então, falou, se ele renunciar a todos os privilégios feudais que os prelados tinham, o imperador abandonaria toda a pretensão ao direito de investidura.
que ficaria exclusivamente em mãos eclesiásticas. Eles iam perder de um lado, né, iam ganhar de outro, mas parte também do que eles estavam perdendo era um controle que eles exerciam sobre terras de nobres, né? E os nobres também vão perder esse direito todinho, né? O Papa vai falar, ó, eu entrego as terras deles também, tudo para vocês. Os nobres não vão gostar, né? Prosseguindo, pressionado pela situação difícil, Pascal concordou, ou seja, o Papa concordou com a única salvaguarda que o patrimônio de São Pedro ficaria nas mãos da Igreja Romana. Ou seja, onde estava a Igreja Católica, aquilo continuaria nas mãos dos católicos romanos. Agora, os impostos que eles recolhiam e essas terras, né, que eles tinham junto com esses nobres, iriam passar tudo para o imperador. Além disto, o Papa coroaria Henrique imperador, porque ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas de forma ilegal. Porque quem realmente tinha autoridade para coroar era o Papa. Então ele herdou o império, mas ainda não era imperador. Aí o Papa então concordou em coroar. Como era de se esperar, esse acordo provocou uma reação violenta entre os prelados, que se viam despojados de todo o seu poder temporal. Não faltou quem lançasse no rosto do Papa a liberalidade com que tinha disposto dos privilégios dos outros, enquanto conservava os seus. Para cúmulo dos males, o povo de Roma, ao ver que o Papa estava sofrendo violência, se sublevou, e Henrique abandonou a cidade, levando Pascal e vários cardeais e bispos prisioneiros. Ou seja, o acordo tinha até sido feito. Não? Mas aí o povo começou a entender que o Papa estava sofrendo violência, aquilo estava sendo uma imposição. Né? O Papa não pode ter aceitado isso. O que eles fizeram? Eles se rebelaram, né? O pontífice, então, tentou resistir ao imperador, mas poucos meses depois se rendeu e declarou que, para salvar a igreja de mais humilhações, ele estava disposto a fazer o que não faria para salvar sua própria vida. Henrique, então, levou o Papa de volta para Roma, onde ele foi coroado na igreja de São Pedro, a portas fechadas, por medo do povo romano. Ou seja, fizeram o acordo iria realmente valer, e depois só saiu a notícia, olha, o imperador foi coroado. Né? O poder do Papa fez com que Henrique IV caísse em desgraça a ponto dos seus filhos se rebelarem e ele perdeu o reino. Esse evento pode ser retratado como o ápice do poder papal. Henrique V também não terá boa relação com o Papa. A forma de se relacionar dos reis e dos papas nos ensinam o porquê da verdadeira Igreja de Jesus estar escondida. Nesse período, como nós vimos, a Igreja de Jesus, qualquer igreja como a Assembleia de Deus hoje, que não batiza recém-nascido, que não acredita em purgatório, essa igreja ela não podia existir. Isso vinha desde o ano 411, que eles vinham usando o exército romano, depois o exército dos bárbaros, e esse período, ela ainda não pode existir. E o que eu tenho dito para vocês, aumentando o poder do Papa, logo nós veremos que vão começar a aparecer aprisionamento, mortes em grande quantidade. Encontrando essas igrejas anabatistas, a Igreja Católica será implacável e exigirá de todos os reis que persigam os, entre aspas, hereges, em todos os reinos da Europa. Quem não obedecesse seria privado do paraíso. Então, olha, as igrejas que não batizavam recém-nascido, eles eram chamados de quê? De hereges. Então, o Papa, na verdade, ele, para justificar a perseguição, ele dizia que esses hereges eram as pessoas que eram o problema do reino. O reino de Deus estava sofrendo por causa dessa doença chamada heresia. Ele está fazendo o mesmo papel
que os sacerdotes da religião romana faziam diante do imperador. Nós estudamos isso. Não? Que os sacerdotes, se tem nome deles, um chamado Tanges, lá do Egito, chegou para o imperador e falou, olha, as coisas estão dando errado, aí os deuses não querem responder mais, porque você tem cristão aí na sua comitiva. Né? Então, os sacerdotes pagãos faziam isso. A Igreja Católica adotou o paganismo, é o que eu estou mostrando para vocês. E ela faz o mesmo que a religião pagã de Roma fazia, perseguir e matar a igreja cristã. Só que lá a acusação era que eles diziam que os deuses não existiam. A acusação aqui é que eles eram hereges. Mas qual era a heresia? Procura qual é a heresia. A Igreja Católica que tinha... Essa que está matando tinha heresia. Ela basta purgatório, invocação ao mundo dos mortos. Esquece isso. Isso é heresia. Não tem que ser discutido entre nós. Ela pregava heresia. Mas qual era a heresia da igreja que está morrendo? Da igreja que está sendo perseguida? Né? A heresia, na visão católica, é rejeitar o batismo de recém-nascido. É negar o batismo de recém-nascido. Essa é a acusação. Os homens que vão surgir agora, que nós vamos citar o nome daqueles que morrem, né? Qual era a acusação? Por que eles morrem? Por rejeitar o batismo de recém-nascidos.